Então, prosseguindo aí as nossas videoaulas de números complexos, dessa vez parte 3, onde eu vou falar especificamente sobre potências de i. A gente vai estabelecer uma regra prática para i elevado a n, sendo que pertence aos naturais, ok? Então, vamos calcular por recorrência o valor de algumas potências naturais de i. Galera, i é uma representação que a gente já está percebendo que está associada a um conjunto chamado conjunto dos números complexos. Então, a gente viu que, né, nos conjuntos dos números complexos tem um camarada, por exemplo, né, o tal do, por exemplo, chamar de z. Ele é representado algebricamente por a mais bi, né? Então, a presença desse i torna esse par, né, ordenado também representado por a ou a vírgula b, né, como sendo um número complexo. Beleza? Beleza. E a gente viu que quando isso acontece, eu tenho um suposto exemplo, né? Ou seja, o número complexo que ele é dado por apenas i, significa que o a dele ficou zero, né? Aqui é como se fosse o a ficou sendo zero, que é a parte real que a gente fala. Então, essa parte aqui é o que a gente chama de parte real. O a ficou zero e o b, que é a parte imaginária, né, ficou... perdão, aqui, né, o a ficou sendo zero e o b ficou sendo valendo apenas 1, né? E a gente viu que por definição aqui, ao multiplicar esse número i pelo número i, você vai ter um tal de um z2, por exemplo. O que seria o z2? É o z vezes o z, né? Ou também z ao quadrado, né? Pode ser dito assim, eu botei z2, mas é a mesma coisa que z ao quadrado. Z2 foi para diferenciar, tá, gente? O z ao quadrado é o produto de i por i, que dá, obviamente, i ao quadrado. E por cálculo aí, se vocês realizarem o cálculo, vai dar exatamente 1. Então, meio que a gente tem duas informações importantes. I, né? Não tem muito o que dizer. Se eu tenho, como a gente está falando de potência, vamos lá. Se eu coloco o expoente 1, i elevado a 1 dá igual a i, beleza? Se eu colocar aqui i ao quadrado, a gente já viu lá nas aulas anteriores que dá igual a menos 1. Eu falei e escrevi errado, né, gente? I ao quadrado é menos 1, tá, gente? Perdão aqui. I ao quadrado é menos 1, beleza? Sempre menos 1. Tá até escrito aqui do lado da outra aula e eu falei e escrevi errado, sei lá. Então, a gente vai continuar. Mas a gente vai continuar para sempre, Humberto? Não sei, vamos ver. Certamente não. O que seria o i ao cubo? O i ao cubo seria o produto desses dois de cima. Seria do i ao quadrado com o i. Obviamente, i elevado a 1. Por quê? Propriedade de potenciação, né? Repete a base, soma os expoentes. E 2 mais 1, obviamente, é 3. Então, a gente acaba de descobrir que i ao cubo é o resultado do produto do primeiro caso, do primeiro resultado com o segundo resultado. E, obviamente, se eu tenho menos 1 vezes essa letra i, vai dar o resultado menos i, certo? E, consequentemente, quando eu chegar em i à quarta, por exemplo, eu vou fazer, né, seguindo o mesmo raciocínio, de modo análogo, né? Eu vou pegar o i ao quadrado e multiplicar por i ao quadrado como exemplo, né? Porque i ao quadrado com i ao quadrado repete a base, soma os expoentes. 2 mais 2, obviamente, é o meu querido 4. Então, se eu estou pegando aqui i ao quadrado, o i ao quadrado, vocês sabem que de cima deu menos 1. I ao quadrado novamente menos 1. Menos 1 vezes menos 1, menos com menos dá mais. Beleza? E 1 vezes 1 é 1. Ok? E assim a gente continua. A gente continua para sempre, né? Aquela pergunta de lei do aluno, né? Não, a gente para aqui. Por que para aqui? Verifica comigo, então, o i à quinta. I à quinta é nada mais do que i à quarta vezes o i1. Por quê? Porque 4 mais 1 é 5. Mas o i à quarta, vocês já sabem. O i à quarta eu acabei de fazer
vale 1. E o i elevado a 1, obviamente, qualquer coisa elevado a 1 dá a mesma coisa da i. Então, 1 vezes i dá i. Ou seja, o que eu concluo com essa situação? Que quando eu chego no i à quinta, eu volto no início. Obviamente, quando eu chegar no i à sexta, né, e elevado a expoente 6, vai dar o próximo cara, vai dar a mesma coisa de i ao quadrado, vai dar a mesma coisa de menos 1. E assim a gente vai, digamos assim, seguindo um ritmo, né, um ciclo, ou seja, esse ciclo sempre acontece de 4 em 4. Se ele acontece de 4 em 4, a gente chega numa regra. Qual é a regra? Para calcular i elevado a n com n natural, basta dividir esse cara por 4 e ver o resto da divisão, sabe? O resto da divisão é quem vai mandar. Então, eu falei com vocês, por exemplo, que eu ia conseguir o i elevado a 205, por exemplo, mesmo sem chegar nem perto dele, ó, parei no i à quinta. Eu já cheguei à conclusão que o ciclo ocorre de 4 em 4. A única coisa que é interessante você lembrar é que i elevado a 1 é igual a i elevado a 2 é igual a menos 1 lá da aula anterior. Esse aqui é o mais importante de todos. O i elevado a 3 a gente fez aqui em cima como sendo menos i, né? E o i elevado a 4, por fim, é igual a mais 1. Eu costumo falar em aula, né? Faço tipo um rapzinho, né? Que a gente faz começando no 4 aqui. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Beleza? Que merda, né? Mas acontece. Então, basicamente é isso, tá? É interessante lembrar sempre desses 4. E vocês sabem que tudo foi proveniente desses dois. A partir dos dois, a gente foi encontrando os demais, beleza? E vem comigo, então. Então, aqui tem alguns exercícios, que é o que vai finalizar a minha aula, certo? Então, minha aula de potenciação, eu chego nessa técnica, nessa regra extremamente importante. Então, para calcular, eu tenho que sempre dividir por 4, ou seja, calcule i a 107. O que eu vou fazer? Então, dividir 107 dividido por 4, né? Se eu quero calcular em relação a 2050, basta dividir esse número por 4 e verificar sempre o resto. E aqui tem uma atividade que serve para vocês deixarem nos comentários o resultado. Ok? Então, eu tenho 132, 61 e 42. Todos eles, basta dividir por 4 e procurar o meu querido resto. Então, fica como atividade você ir lá nos comentários e deixar a resposta desse exercício aqui. Qual é o resultado final dessa fração com potências de números complexos? Vamos para o nosso exercício. Eu quero descobrir quanto que é i a 107. Divide por 4, 4 vezes 2, 8. Para chegar a 10, falta 2. Né? Eu tenho 7 vezes 4, 28 passa. 6 vezes 4, 24. Para chegar a 27, falta 3. Então, o resto é 3. Calma que eu vou explicar depois o que eu faço com esse resto aqui. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada, abaixo 5. Ok? 4 vezes 1, 4. Para 5, falta 1, abaixo 10. O 0 para virar 10. 4 vezes 2, 8. Para chegar a 10, falta 2. Vocês estão percebendo que eu estou encontrando o resto. O resto pode ser, se eu estou dividindo por 4, pode ser 0, 1, 2 ou 3, né? Teoricamente, né? É isso que vai acontecer aí. E isso é interessante porque nenhum desses casos deu igual a 0. Mas aqui eu só tenho 4 elementos aqui. Porém, gente, por favor, né? Esse cara, coincidentemente, é igual a um deles, que é o i elevado a 0, né? Então, quando eu elevo esse cara igual a 0, né? Elevo a 0, o resultado, obviamente, vocês sabem desde sempre que esse resultado seria 1.
Por isso que eu falei que naquele rapzinho eu começo do i elevado a zero, né? Como o ciclo é de 4 em 4, então não faz diferença você começar no 1 e terminar no 4, ou começar no 0 e terminar no 3, né? 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Então, finalizando, eu tenho que... quanto que é i elevado a 107? Eu fiz a divisão e o resto deu quanto? O resto deu 3. Opa! Se o resto deu 3, então i elevado a 107 é exatamente igual a i elevado a 3. E i elevado a 3, da nossa tabelinha do ciclo, ele tem o valor menos i. Então, eu acabo de descobrir que i elevado a 107 é igual a menos i. Beleza? E, finalizando, o meu i elevado a 2050. I elevado a 2050. Nossa, número muito grande. Divisão simples, né? Quocientezinho ali, pá. Qual foi o resto? O resto, nesse caso, foi sendo 2. Então, ficou igual a 2. Ou seja, o i elevado a esse número grande feio é igual a i elevado a apenas 2. I elevado ao quadrado. Vocês sabem que i elevado ao quadrado do nosso ciclo de repetições de potências de i é igual a menos 1. Então, quando você sabe esse ciclo aqui, você consequentemente sabe tudo. Os restos vão ser entre esses caras aqui, ou resto 0, ou resto 1, ou resto 2, ou resto 3. E o ciclo está aqui, como eu mostrei, o 0 aqui é a mesma coisa do 4, né? Então, basicamente é isso. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, fiquem com Deus e tamo junto. Boa atividade aí. Valeu!